Olá, tudo bem? Quem fala aqui é a professora Cáritas, do CPMG Pastor José Antero Ribeiro. Novamente, a gente vai estar fazendo aqui nessa aula as correções das atividades propostas na aula anterior, que é da página 84 do livro de vocês, número 14. A primeira questão pede para a gente estar calculando o zero de cada função. Temos aí letra A. f de x igual a 3x menos 12. Então, se eu quero calcular o zero da função, eu estou dizendo que a minha imagem, quando a minha função adquire um determinado valor x, ela é igual a zero. Então, se eu estou dizendo que o meu f de x, ou seja, o meu y, é igual a zero, certo? Então, eu vou igualar essa função a zero. 3x menos 12 igual a zero. Tá? Então, esse zero é o valor do f de x, que é o y. Resolvendo, então, essa equação de primeiro grau. Passa quem não tem o x para o segundo membro, trocando o sinal. Então, 3x vai ser igual a 12. Então, x vai ser igual a 12. Passo 3, que está multiplicando, dividindo por 3. Então, x vai ser igual a 12 dividido por 3, 4. Então, quando o meu x aqui na função for 4, a minha imagem lá no gráfico, o valor de y, vai ser zero. Letra B. f de x menos x mais 9. Então, vou trocar o valor aqui da função, que é o f de x, meu y vai ser zero. Eu vou substituir. Então, menos x mais 9 vai ser igual a zero. Olha, eu tenho uma variável negativa. Quando a variável é negativa, multiplica-se por menos 1. Então, quando eu multiplico por menos 1, eu troco o sinal de todos os elementos aqui da equação. Então, vou trocar o sinalzinho do x e também do 9. Então, ele era positivo e ficou negativo, igual a zero. Agora sim, vou resolver. Passa esse 9 para o segundo membro, trocando o sinal. Então, x vai ser igual a 9 positivo. Então, quando essa função tiver aqui o valor x igual a 9, a minha imagem lá no plano cartesiano, no y, vai ser igual a zero. Bom? Vamos agora à letra C. f de x igual a 2x mais 3 quartos. Então, novamente, o valor de f de x, que é o meu y, vai ser igual a zero. Então, 2x mais 3 quartos igual a zero. Aqui a gente tem uma equação com fração, né? Vamos estar resolvendo ela, então. Quando eu tenho uma fração, eu tenho que igualar os denominadores. Então, aqui embaixo do 2 eu vou colocar 1, embaixo do 0 também. Para igualar os denominadores, eu posso estar tirando o mínimo múltiplo comum ou simplesmente multiplicando os denominadores por um número que iguale a 4, que seria o quê? 1 multiplicado por 4. Quando eu multiplico aqui no denominador por 4, eu também tenho que multiplicar pelo 4 no numerador também. Então, agora é só eu resolver essa continha. 2 vezes 4, 8x. 1 vezes 4, 4, mais 3 quartos, igual a 0 vezes 4, 0. 1 vezes 4, 4. Igualei todos os denominadores? Igualei. Como eu tenho uma igualdade, eu posso cancelar os denominadores e copiar somente a equação que ficou em cima aqui no numerador. Então, 8x mais 3 igual a 0. Pronto, chegou numa equação simples que a gente pode estar resolvendo. Vamos lá, então. Passa quem não tem a variável para o segundo membro, para depois da igualdade. Então, vamos ter 8x igual a menos 3. Então, por quê? Porque eu tenho que trocar o sinal. 3 ele era positivo e vai passar a ser negativo. Então, x vai ser igual a menos 3 oitavos. Então, quando essa função tiver esse x valendo menos 3 oitavos, lá no gráfico, a minha imagem, o meu y, vai ser igual a zero. Vamos agora para a letra D. f de x igual a menos 1/5 x menos 6. Então, novamente, o meu f de x vai ser igual a zero. Então, menos 1/5 de x menos 6 igual
a 0. Novamente, é uma fração, então vamos igualar os denominadores. Para ficar todos iguais a 5, eu tiro o mínimo múltiplo com 1 ou simplesmente multiplico esse 1 por 5. Vamos multiplicar por 5 em cima e embaixo, no numerador e no denominador. Então, vai ficar menos 1/5 de x, menos 6 vezes 5, 30. 1 vezes 5, 5, igual a 0, 1 vezes 5, 5. Igualei todos os denominadores, então agora eu posso estar cancelando, porque temos uma igualdade, tá, gente? Eu só cancelo o denominador quando temos uma igualdade. Se não tem a igualdade, eu não posso cancelar. Então, cancelou, vamos copiar somente o numerador. Menos 1x, vou colocar só menos x, porque não tem necessidade de eu colocar 1 acompanhando ele, porque se é 1x, basta colocar a letra x, menos 30, igual a 0. Multiplicando por menos 1, para poder trocar o sinal da variável, porque minha variável ela nunca pode ser negativa no primeiro membro, vamos ter x mais 30 igual a 0, porque o 30 muda o sinal também, viu, gente? Multiplicou por menos 1, muda o sinal de todos que estão nessa equação. Troquei o sinal. Agora, resolva essa equação, que ficou uma equação simples. Passa o número 30 para o segundo membro, trocando o sinal. Então, vamos ter menos 30. Então, quando essa função tiver o valor de x igual a menos 30, a minha imagem y vai ser igual a 0 lá no plano cartesiano, certinho? Lá no y. Agora, vamos para a questão número 25, da página 88. Marcos vai usar suas economias para pagar a mensalidade da faculdade. A função que representa a quantia em dinheiro das economias de Marcos após iniciar a faculdade é uma função crescente ou decrescente? Vamos analisar. Se após ele começar a faculdade, ele vai começar a gastar as suas economias, as suas economias vão diminuir, né? Então, em relação à função que representa a quantia em dinheiro das economias de Marcos após iniciar a faculdade, essa função ela vai ser do tipo decrescente, porque a quantia que ele tem, ela vai diminuir conforme ele vai pagando as mensalidades da faculdade. Então, ela é uma função decrescente. Agora, vamos para a questão número 26. Determinado restaurante self-service cobra R$ 36,00 por quilograma de alimento. No entanto, para refeições com mais de 700 gramas de alimento, o preço é fixado em R$ 25,60. Aí temos aí o cartazinho, né, self-service, até 700 gramas você vai pagar R$ 36,00. Acima de 700 gramas você vai pagar R$ 25,60. Aí a letra A pergunta: quanto custará um prato de 730 gramas de alimento nesse restaurante? Bom, se ele vai consumir acima de 700 gramas, ele vai pagar quanto? R$ 25,60. Então, a letra A, essa primeira pergunta da letra A, né? Se ele vai se alimentar acima de 700 gramas, no caso, ele vai consumir 730 gramas, então, ele vai pagar R$ 25,60. Agora, e se ele comer 300 gramas? Se ele vai comer um valor menor, né, se ele vai comer até 700 gramas, então é um valor menor, pode ser até 700 ou menor. Ele vai pagar R$ 36,00 por quilogramas que ele comer. Então, se ele vai comer só 300 gramas, então é 300 gramas, né, vezes, a gente vai fazer aqui, ó, canetinha, 300 gramas, vezes R$ 36,00. Então, 300 gramas vezes R$ 36,00, ele vai pagar R$ 10,80, certo? Depois, me pede ainda, na letra B, determine a função que permite calcular o preço P
do prato em reais em função da massa M em quilogramas do alimento. Então, isso é o que a gente fez aqui nessa questão, né? E que a gente fez? Pegou o valor em gramas, multiplicou pelo valor do quilo para achar um determinado valor. Então, o que a gente fez? A gente pegou o preço, letra B, pegou o preço da massa, né? Então, preço por massa consumida vai ser igual às 300 gramas vezes os R$36. Então, seria o quê? R$36 vezes a massa, né? Então, essa seria a função para representar se eu estivesse consumindo um valor superior, inferior a 700 gramas. Mas, e se eu comesse acima de 700 gramas? Qual seria a função? Então, o preço da massa, ela seria R$25,60. Simplesmente assim eu representaria. Por quê? Porque vai ser uma função constante, não vai variar, porque eu vou consumir acima de 700 gramas. E lá na tabela me disse que o valor a partir de 700 gramas, né, superior a isso, eu pagaria R$25,60 pelo que eu consumisse. Vamos lá na letra C. Esboce o gráfico da função e determine os intervalos em que ela é crescente, decrescente ou constante. Então, eu esbocei aqui um gráfico, tá? Desenhei aqui o plano cartesiano, o valor em gramas, eu coloquei aqui no eixo X, e o valor pago pelo que eu consumi, eu coloquei aqui no eixo Y. Tá, aí quando eu consumo 700 gramas, eu pago R$25,60. Quando eu compro 700 ou mais, acima de 700, na verdade, né? Então, se eu for consumir um valor superior a 700 gramas, o 700 não entra, tem que ser superior. Então, bolinha aberta. Eu vou pagar R$25,60. E esse valor, ele vai mudar? Não. Sempre que eu consumir acima de 700 gramas, esse valor vai ser uma reta constante, tá? Agora, se eu consumir uma massa maior que zero ou menor ou igual a 700 gramas, ou seja, pode ser 700 gramas ou menor, eu vou pagar quanto? Eu vou pagar R$36 pelo que eu consumir. Então, aí o 700 entra, então bolinha fechada, tá? Então, por quê? Porque eu vou consumir 700 ou menor que 700. Aí eu vou pagar pelo peso que eu consumir, certo? Aí aqui ela vai ser uma função crescente, né? Para quando a minha massa for menor ou igual a 700 gramas. Ela é uma função crescente. Conforme eu como, se eu como mais, eu vou pagar mais, certo? Agora, ela é constante no intervalo aqui, quando a minha massa for menor que 700 gramas, certinho? Então, nossa aula agora chegou ao fim, né? Então, ficando aí a dica, fique em casa, lave bem as mãos, cuide de si mesmo e do próximo, tá? Foi muito bom ter essa aula com vocês, espero que tenha sido bem proveitosa para vocês, tá? Até a nossa próxima aula, então.